Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Yeshua, notre Seigneur Jésus-Christ. Bom dia, amados, no nosso Senhor Yeshua, Jesus Cristo, nosso Rei. Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien là où cet audio vous trouve. E eu espero que vocês se encontrem bem, onde quer que vocês estejam, este áudio vos encontre, Au nom de Yeshua. em nome de Yeshua. J'aimerais juste nous inviter à la prière. E eu gostaria de nos convidar também à oração. Père, merci pour ta grâce, merci pour l'Esprit, merci Pai, obrigada pela tua graça, obrigada pelo pour Espírito, l'onction de la parole, pela unção da palavra. merci Papa. Obrigada, Pai. Tu es notre Elohim, le Tu és o nosso Elohim, Seigneur véritable, le Créateur de toutes choses. o Senhor verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Papa, oh Père Céleste, au nom de Yeshua, Jésus-Christ, notre Maître. Ó Pai Celeste, em nome de Yeshua, Jesus Cristo, nosso Mestre. J'aimerais partager encore, Seigneur, cette pensée que tu as mis dans mon cœur, Seigneur. Eu gostaria ainda de partilhar este pensamento que tu colocaste no meu coração, Senhor, Cet avertissement pour nous tous, este aviso para todos au nós, nom de Yeshua. em nome de Yeshua. À toi, Seigneur, soit la gloire, l'honneur, la majesté A ti seja a glória, a honra, a majestade et la puissance, au nom de Yeshua, notre Maître. e o poder, em nome de Yeshua, nosso Mestre. Amen. Amém. Bien-aimés, j'espère que, comme je viens de le dire, que tous ceux qui m'entendent vont bien. E amados, eu espero que, e como acabo de dizer, que todos aqueles que me ouvem estejam bem, Au nom de Yeshua qui revient. e em nome de Yeshua, aquele que está a voltar. J'aimerais partager dans cet audio un avertissement, une exhortation, E eu gostaria de partilhar neste áudio uma exortação, um alerta à chacun de nous afin de veiller. para cada de nós, de forma a podermos vigiar. J'aimerais partager sur les esprits de sexe, Eu gostaria de partilhar acerca dos espíritos relacionados com sexo, la fornication, les esprits de fornication, parce que os espíritos de fornicação, l'ennemi est en train de mettre le paquet et beaucoup de chrétiens souffrent porque o inimigo está prestes ou seja, a atuar através dessas coisas e muitos sofrem. beaucoup tombent parce qu'ils ne veillent pas. E muitos caem porque não vigiam. Et une des attaques que l'ennemi met en place et a déjà mis en place, qu'il a déjà actionné, E dos ataques que o inimigo colocou já em prática, que acionou, ce sont des esprits de fornication, são então os espíritos de fornicação, d'impureté, d'immoralité, de impureza, de imoralidade, des esprits sexuels qui attaquent beaucoup dans les pensées, espíritos sexuais que atacam muito nos pensamentos qui font chuter beaucoup, et ceux qui ne vont pas veiller e que fazem cair muitos, e aqueles que não vigiam vont complètement se faire attraper vão se fazer apanhar par ces démons, et ces démons étant envoyés pour tuer le feu. E então vão fazer-se apanhar por estes demónios que são enviados para matar o fogo De la prière, da oração, le feu du réveil pour tuer o fogo do despertar, do acordar, la vie et l'appel de beaucoup. Donc, para matar a vida e o chamado de muitos. plusieurs assemblées, il y a ce problème. E em várias assembleias existe este problema. Beaucoup, et dans les groupes de musique, chorale, tout ce que vous voulez, il y a E muitos problemas em todos esses grupos de música, corais e tudo isso. beaucoup d'impureté, d'immoralité sexuelle dans les E muita impureza e imoralidade sexual nas assembleias. assemblées. Et beaucoup ne luttent même plus, ne dénoncent même plus ces choses-là. E muitos já nem sequer lutam contra essas coisas, nem sequer denunciam isso. Et il y a tellement la pagaille, il y a tellement le péché. E há de tal forma a paganização, o pecado, Et beaucoup chutent dans les coulisses et e muitos caem também em segredo ne le déclarent pas forcément. e não o declaram necessariamente. Beaucoup sont atteints dans leur cœur, dans les pensées, E muitos são atingidos nos seus corações, nos seus pensamentos, par la masturbation, la convoitise, l'adultère. pela masturbação, a cobiça, o adultério. Beaucoup de ces choses Muitas destas coisas. et l'ennemi va
va envoyer ses esprits et il les envoie déjà. E o inimigo vai enviar estes espíritos, e aliás, ele os envia já. Ça va être terrible. E isso vai ser terrível. Dans les jours qui vont venir, il y aura beaucoup de chutes que le E nos dias que estão para vir, haverá realmente, existirão muitas quedas, Seigneur nous garde. e que o Senhor nos guarde. Et il y aura beaucoup de ça en fait. Il y aura des couples qui seront brisés, Então existirão casais que serão quebrados, beaucoup de personnes qui prêchent l'évangile seront attrapées e muitas pessoas que pregam o Evangelho serão também apanhadas dans des choses bizarres. em coisas estranhas, bizarras, Et beaucoup de personnes tombent dans des péchés sexuels e muitas pessoas caem no pecado sexual et ne le confessent pas e não o confessam necessariamente, forcément et leur vie de prière est impactée. e depois a sua vida de oração é impactada, Leur vie de sanctification, leur a sua vida de santificação, communion avec le Seigneur de comunhão com o Senhor est impactée. é impactada, Et d'autres retournent dans le monde et d'autres se battent avec ça. e outros voltam até para o mundo e outros lutam com isso. Et j'ai hésité de partager cette parole E eu hesitei em partilhar esta palavra, depuis, voilà, et puis je n'ai eu que des confirmations mas eu só tive confirmações avec certaines personnes que je connais com certas pessoas que eu conheço qui sont tombées dans ce péché que caíram neste pecado, et qui certains ne l'ont pas forcément confessé, e certos não o confessaram necessariamente, dévoilé, mais c'est par le Saint-Esprit, ou seja, não retiraram o véu sobre isso, mas pelo Espírito Santo, par les paroles de connaissance pelas palavras de conhecimento, que tu t'aperçois que voilà, telle personne est dans tel péché. que tu te apercebes então que tal pessoa está dentro de tal pecado. Et le Seigneur veut aussi restaurer son peuple, mais E o Senhor quer também restaurar o seu povo, il veut aussi avertir. mas Ele quer também alertar, avisar. L'un des combats majeurs dans ce temps-ci, avant le retour du Seigneur, E um dos maiores combates neste tempo, antes do regresso do Senhor, sera cet esprit d'impureté, será então este espírito de impureza, de sexe. de sexo. Il y aura beaucoup de sexe, il y aura beaucoup d'adultère, et beaucoup de chrétiens, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de chantres, beaucoup de personnes qui prient, mais qui n'ont pas une relation avec Então existirão realmente muitos adultérios e muitos pregadores, muitas pessoas que cantam até e que não têm uma relação com o Senhor, le Seigneur, qui ont que se relaxaram na relação com o Senhor, abandonné la présence du Seigneur, que abandonaram a presença do Senhor, qui ont négligé la vie de prière, seront que negligenciaram a vida de oração, matraqués. D'autres ont déjà chuté, serão então afetados, e outros até já caíram. déjà, et d'autres ne le confessent pas. Outros caem e outros não o confessam. D'autres sont même draguent déjà même des femmes E outros até já seduzem mulheres neste momento sur les réseaux sociaux, nas redes sociais, dans les endroits où ils se retrouvent. nos lugares onde eles se encontram. D'autres ont déjà des rapports sexuels avec des femmes Outros têm já relações sexuais com mulheres et ne l'avouent pas forcément même à leur conjoint. e não o revelam à sua companheira, ou seja, à sua esposa. Et d'autres avec des hommes. Et il y a E também, no caso das mulheres com os homens. beaucoup de dégâts. E então há realmente muitos danos. Et le Seigneur pleure parce qu'il voit ça. E o Senhor chora porque Ele vê isso. Et c'est une attaque que l'Assemblée va subir, que E é um ataque que a Assembleia vai sofrer, beaucoup de chrétiens vont subir. que muitos cristãos vão sofrer. Et beaucoup y succombent, beaucoup y résistent, mais beaucoup vont succomber. E muitos sucumbem, resistem, C'est des choses qui vont arriver. Voilà. mas são de facto coisas que vão acontecer. C'est des choses qui vont arriver. Ça sera comme un tamis, comme un nettoyage, parce que beaucoup ont abandonné la présence du Seigneur. Donc, Mas isso também será como que uma limpeza, pois muitos abandonaram a presença do Senhor. les esprits de sexe, d'immoralité vont opérer. E então os espíritos de sexo, de imoralidade vão operar Voilà, par la séduction, par la sirène des eaux, pela sedução, pela sereia das águas, par les pensées impures, par beaucoup de choses. Et pelos pensamentos impuros, por muitas coisas. par la grâce du Seigneur, on va essayer de voir selon que l'Esprit va nous conduire. E pela graça do Senhor e segundo também como o Espírito nos vai conduzir,
comment ces choses se manifestent et pourquoi ces choses se manifestent. Vamos ver como é que estas coisas se manifestam e o porquê de se manifestarem. Aussi, et pourquoi aussi beaucoup se retrouvent dedans au nom de Yeshua. E o porquê também de muitos se encontrarem dentro disso, em nome de Yeshua. Nous allons pouvoir partager. Vamos então poder partilhar. Mais sans aller plus loin, je vais prendre un passage pour expliquer d'abord un point sur Mas sem ir muito mais longe, vou pegar numa passagem para esclarecer um ponto. Galates 5, le verset 17. Em Gálatas 5, no versículo 17. On va d'abord parler de la fornication. Vamos, em primeiro lugar, falar da fornicação. Avant de parler de l'esprit de fornication, toutes Antes de falar do espírito de fornicação ces choses-là. e La de todas essas coisas. fornication n'est pas d'abord l'apanage d'un démon E a fornicação não é, em primeiro lugar, um atributo de um demónio. ou c'est pas quand on tombe dans des péchés sexuels, on a souvent tendance tout de suite à accuser d'abord les démons. Porque frequentemente, quando se cai num pecado sexual, existe essa tendência a acusar, em primeiro lugar, os demónios, En disant oui, mais j'ai été attaqué par l'esprit de sirène, dizendo: sim, mas eu fui atacado por um espírito de sereia, l'esprit des eaux, l'esprit de sexe, um espírito da sereia das águas, l'esprit de ceci, l'esprit de cela. um espírito disto, um espírito daquilo. Et on va souvent jeter la faute aux démons. Et E vamos frequentemente atirar a culpa para os demónios. voilà pourquoi beaucoup ne sont pas restaurés par Mas aí está porque é que muitos não são restaurados le Seigneur, pelo Senhor, parce qu'ils ne sont pas sincères envers eux-mêmes et porque eles não são sinceros com eles próprios, envers le Seigneur. nem com o Senhor. Il n'y a pas de sincérité. Não há sinceridade. Ils ne savent pas eux-mêmes prendre en compte leur propre négligence, Eles não sabem eles próprios tomar em conta a sua própria negligência, leur propre faiblesse, leur propre appétit. as suas próprias fraquezas, os seus próprios apetites para o mal. Au mal. Voilà pourquoi ils ne sont pas restaurés. Voilà E aí está porque é que eles não são restaurados. pourquoi ils tournent en rond. Voilà pourquoi E aí está porque é que eles andam às voltas. ils pleurent. Et voilà pourquoi ils rechutent toujours. E aí está porque é que eles choram e depois também o porquê de caírem sucessivamente. Toujours dedans, parce que vous allez voir qu'il y a des personnes, esprit de sexe, on va prier délivrance, mais ils retournent toujours dedans. Porque vocês vão ver que frequentemente pessoas com este espírito de sexo, elas vão ter a sua libertação depois de orarem por elas, mas após um tempo elas vão voltar a cair dentro disso. C'est pas parce qu'ils ont forcément ce démon qui les fatigue, parce que c'est eux-mêmes leur propre problème. E não é necessariamente apenas por causa deste demónio que os cansa, que os faz cair nisso, mas também porque eles próprios são o problema. Voilà, Galates 5, 7, 10, Galates 5, 17. Merci. Então, Gálatas 5:17. Car la chair désire le contraire de l'esprit et l'esprit le contraire de la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Or, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la Torah ou la loi, mais les œuvres de la chair sont évidentes. Les œuvres, verset 19, mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la luxure sans bride. Rien que le verset 19, on va s'arrêter là sans parler de l'idolâtrie, la sorcellerie, toutes ces choses-là. Então, a partir do versículo 17 até ao 19, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da Tora, ou da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, e aqui vou ver na versão em francês, que diz, é um pouco diferente, que diz, então as obras da carne que são manifestas, que são o adultério, a relação sexual ilícita, a impureza e a luxúria desenfreada. E paramos por aí, sem continuar para ouvir, então descreve também a idolatria, as feitiçarias e tudo isso. Qui, ici, Paulos dit que ce sont d'abord les œuvres de la chair. E então aqui Paulo diz que em primeiro lugar são as obras da carne. Donc ce n'est pas d'abord l'apanage de Satan, Então não é primeiramente um atributo de Satanás, des démons, toutes ces choses-là, dos demónios, de todas essas coisas, la tentation, d'accord? a tentação, de acordo?
Donc on comprend bien que l'homme est d'abord tenté par ce qui est en lui, le péché. Então compreendemos que o homem é primeiramente tentado por aquilo que está nele, o pecado. Comme Jacques le dit dans Jacques 1, Como Tiago diz também no capítulo 1, chacun est tenté selon sa propre convoitise. que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. On est d'abord piqué par sa propre convoitise. Nós somos, em primeiro lugar, picados pela própria cobiça. Ce sont d'abord des faiblesses qui sont dans la chair. Em primeiro lugar, são as fraquezas que se encontram na carne. Donc beaucoup tombent parce qu'ils négligent les faiblesses qui sont les leurs. E então muitos caem porque negligenciam as suas fraquezas. Ils négligent leurs propres appétits. Eles negligenciam os seus próprios apetites. Donc ici on parle de l'adultère. L'adultère c'est le fait de tromper son conjoint. E então, se falamos do adultério, que é o facto de alguém enganar o seu companheiro, Sa femme, son mari, a sua mulher, o seu marido, et d'avoir des relations sexuelles hors la sphère conjugale. e de ter relações sexuais fora da esfera conjugal. Voilà, donc il y a des personnes qui vont avec d'autres personnes alors Então, há pessoas que vão com outras pessoas, qu'ils sont mariés. Donc ainda que eles não sejam casados, c'est aussi un péché sexuel. e isso é também um pecado sexual. Il y a la relation sexuelle illicite, ce qu'on appelle souvent la fornication. E há também a relação sexual ilícita, aquilo que nós chamamos frequentemente a fornicação. Voilà, je pense que parce que l'impudicité englobe beaucoup d'autres sphères. Quand quelqu'un Porque a impureza engloba também muitas outras esferas. est impudique, c'est quelqu'un qui peut avoir des relations sexuelles hors mariage. Porque alguém impúdico é alguém que pode ter relações sexuais fora do casamento, C'est quelqu'un aussi qui s'habille mal. mas é também alguém que se veste mal. Donc il n'est pas pudique. Dans le mot pudique, il y a Então ele não é púdico, porque na palavra púdico, le mot de respect, então na palavra púdico há também a palavra respeito, de mœurs. Or, dans maneiras também. l'impudique, il y a quelqu'un qui s'habille de façon bizarre, de façon Então alguém impúdico é alguém também que se veste de uma maneira estranha, à mettre son corps en valeur de forma, alguém que se veste de uma forma em que coloca o seu corpo, que valoriza o seu corpo, que se veste de uma forma a valorizar o seu corpo, é isso, pour séduire. Vous avez para seduzir. des gens comme ça qui disent oui, le fait d'être chrétien ne veut pas dire qu'on ne doit pas être joli, mais E vocês vão também encontrar pessoas que vão dizer, sim, o facto de sermos cristãos não quer dizer que não devemos ser bonitos. quand on est joli pour attirer le regard de l'autre, Mas quando estamos bonitos para atrair o olhar do outro, là on est dans le domaine de la séduction. aí já estamos no domínio da sedução. Et la séduction marche de pair avec sa jumelle, l'impudicité. E a sedução caminha juntamente com a sua gêmea, a impureza. Voilà. Donc les œuvres de la chair, là Então, nas obras da carne, on a les relations sexuelles illicites, donc temos a relação sexual ilícita, la fornication, des rapports avec un homme et une femme ou então a fornicação, ou a relação sexual de um homem com uma mulher, qui n'est pas ton mari. que não é seu marido ou esposa, Voilà, donc sans être marié. sem serem casados. L'impureté, c'est aussi dans les pensées. Il y a E a impureza também, que existe também nos pensamentos. des personnes qui ont des pensées impures, Pessoas que têm pensamentos impuros, ils ont des conceptions impures, eles têm concepções impuras, ils ont des pratiques dans leur tête impures. eles têm práticas na sua cabeça que são impuras. Voilà, la luxure sans bride. Então a luxúria desenfreada. Voilà, la luxure sans bride aussi, on peut mettre ça dedans aussi dans tout ce qui est, ce sont des dépravations, Então a luxúria desenfreada, que incluem todas as depravações, de toutes sortes de dépravations sexuelles. Donc todas as formas de depravações sexuais, les gens qui sont dans des pratiques comme bizarres, des pessoas que se encontram em práticas bizarras, estranhas, pratiques impures, des pratiques sales. de práticas impuras, práticas sujas. Ce sont des gens qui sont obscurcis d'intelligence, São pessoas que são então obscurecidas da sua inteligência, qui n'ont pas une vie propre. Donc ils sont que não têm uma vida limpa, dans la luxure sans bride. que se encontram então na luxúria desenfreada. Vous savez, les brides là, c'est comme les morts. Voilà. E vocês veem então aqui a expressão bride. C'est comme les morts qu'on met sur les chevaux là pour les diriger, pour les retenir. Então aqui é como se fosse os freios que são colocados
nos cavalos para os dirigir ou para os reter. Voilà, donc ils n'ont pas de bride, on ne peut pas les retenir. Ils n'ont Mas então eles não têm esse freio, ou seja, não podem ser retidos. pas de, non pas, ils sont bizarres, Então eles são bizarros, si je peux dire ça. se eu posso dizer isso. Donc c'est d'abord aussi une œuvre de la chair sans rentrer Então, em primeiro lugar, é uma obra da carne, à accuser les démons. Voilà. sem começar por acusar os demónios. J'ai eu des témoignages comme ça, je parlais avec des frères, mes frères étaient tombés, non mais non, la sirène des eaux m'a tenté. J'ai dit non, E então eu tive casos assim como esse, em que falava com irmãos, em que eles diziam, fui atacado por tal demónio, mas em que depois eu dizia, não, irmão, la sirène des eaux ne t'a pas tenté. a sereia das águas não te tentou. Tu étais tellement proche avec cette femme. Tu estavas de tal forma próximo desta mulher, Une promiscuité, vous com uma promiscuidade. vous prenez dans les bras, vous vous faisant lâcher, oh non, c'est juste Vocês abraçavam-se todo o tempo, estavam sempre juntos, un câlin, c'est rien, tout ça. Mes frères, e um carinho aqui, um carinho ali, e dizias com um carinho que isso não era nada. quand tu vas tomber, quand tu vas provoquer ce qui est de la chair, Mas, irmão, quando tu vais provocar aquilo que é da carne, les hormones, les hormones, le Seigneur a donné des hormones pour le mariage. Parce que porque aqui, ou seja, são as hormonas que são provocadas e o Senhor deu as hormonas para o casamento. on ne peut pas enlever non plus ces désirs-là parce qu'elles sont utiles dans E também não se pode retirar esse desejo, retirar as hormonas, porque elas são úteis le mariage. no casamento. Ce sont des choses que le Seigneur a, des hormones qui peuvent créer une excitation sexuelle. C'est pour le mariage. Donc il y a Então as hormonas que podem criar a excitação sexual é para o casamento. des gens qui sont dans le qui au lieu de veiller sur leur propre cœur, leur Mas depois temos as pessoas que, em vez de vigiar sobre o seu próprio coração, propre vie, sobre a sua própria vida, ils ne veillent pas eles não vigiam et ils vont s'exposer à la chair. Donc, então eles vão expor-se à carne. ici, Paulos dit que la chair a des désirs contraires. Donc la chair E então aqui Paulo diz que a carne tem desejos contrários. a des désirs. Então a carne tem desejos. Et ces désirs doivent être sanctifiés, purifiés. E esses desejos devem ser santificados, purificados. Et beaucoup ne veillent pas par rapport à ça. E muitos não vigiam em relação a isso. Donc on va tout de suite accuser les démons. Non, non, c'est E então imediatamente vão acusar os demónios. pas ma faute, c'est un esprit qui m'a tenté, je suis Não é minha culpa, foi um espírito que me tentou e eu caí. tombé. Non, les démons utilisent aussi nos faiblesses. Mas não, os demónios utilizam também as nossas fraquezas, Parce qu'on ne veille pas. porque não vigiamos. Le Seigneur dit veillez et priez. O Senhor diz para vigiar e orar. Et Marc 7, à partir du verset 21, E Marcos 7, a partir do versículo 21, le Seigneur va aussi confirmer cette parole que o Senhor vai também confirmar esta palavra Paulos a dit. que Paulo disse. Paulos a dit, mais je vais même prendre à partir du verset 20. Vamos mesmo até ver a partir do versículo 20. Mais il leur dit, Marc 7, 20, excusez-moi, mais il leur dit, ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui rend l'être humain impur. Ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui rend l'être humain impur. Então, e dizia, o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Pela versão francesa, diz também que é aquilo que sai do homem que torna o homem impuro. Ce qui sort de l'homme, ce qu'il y a en nous, là, c'est ça qui nous rend impurs. Donc, Então, aquilo que sai do homem, aquilo que está em nós, é isso que nos torna impuros. avant d'aller chercher les démons, c'est d'abord l'humain le problème. Então, antes de procurar os demónios, é em primeiro lugar o humano o problema. Car c'est du dedans du cœur des humains que sortent les mauvaises pensées, Porque é do interior do coração dos homens que saem os maus pensamentos, les adultères, les relations sexuelles illicites, os adultérios, as relações sexuais ilícitas, les meurtres, les vols, etc. os homicídios, os furtos, etc. Donc c'est d'abord dans l'âme de l'homme. Então é em primeiro lugar na alma do homem. L'homme conçoit. Então o homem concebe. Il conçoit et c'est ce que Jacques disait. Donc, E era isso que Tiago dizia. l'homme va concevoir dans son esprit, va concevoir dans sa tête. Então o homem vai conceber no seu espírito, na sua cabeça.
Dans sa tête, il va se faire un film. Na sua cabeça ele vai fazer um filme Et il y a des choses qui sont de l'humain. Donc e há coisas que são do humano. l'humain lui-même, il va dire, bon, il va commencer à penser. E o humano, ele próprio, ele vai começar a pensar. Il va commencer à penser, il va commencer à penser, il va commencer à penser, il va commencer à penser. Et puis, Ele vai começar a pensar, a pensar, a pensar. c'est fini. E depois acabou. Vous voyez? Et Jacques le dit, regardons, on va aller dans le livre de Jacques aussi. Tiago diz, vamos também ver no seu livro, Jacques 1, no capítulo 1, à partir du verset 13. Jacques 1, 13. a partir do versículo 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Elohim », car Elohim ne peut être tenté par le mal, et aussi ne tente-t-il personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. Vous savez que le mot Então, no 13, que ninguém, desde que é tentado, diga, eu sou tentado por Elohim, porque Elohim não pode ser tentado pelo mal, e também ele não tenta ninguém. Mas cada um é tentado quando atraído e apanhado com um isco pela sua própria cobiça. appât donne aussi séduction. E aqui a palavra isco pode também ser sedução, En grec, appâté. em grego. Donc, par sa propre convoitise, Então, pela sua própria cobiça. Satan ne fait qu'exploiter souvent nos faiblesses. E Satanás não faz outra coisa a não ser explorar as nossas fraquezas. Il sait que tu aimes telle chose, il va E ele sabe que tu amas tal coisa, mettre un appât e ele vai colocar um isco afin de réveiller le goût en de forma a despertar o gosto toi. C'est comme le poisson, em ti. il aime le ver de terre, il aime telle chose. On met la chose sur l'hameçon et lui, ne voyant pas l'hameçon, il voit que la chose, il vient manger. Or, É como, por exemplo, na pesca, quando se coloca então esse isco, ou seja, coloca-se aquilo que o peixe mais gosta e o peixe não só vê aquilo. s'il dit je ne mangerai pas ça, l'hameçon n'aura plus d'effet. Après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant accompli engendre la mort. Donc, E no 15, depois da cobiça ter concebido, ela dá à luz o pecado, e o pecado sendo executado gera a morte. on comprend bien que les gens sont d'abord eux-mêmes touchés par leurs propres erreurs, leurs propres Então, compreender de facto que, em primeiro lugar, as pessoas são tocadas pelos seus próprios erros, convoitises. pelas suas próprias cobiças. Voilà pourquoi on va prier pour les gens, on va faire la délivrance des gens pendant longtemps, les gens ne changent pas. E é por isso que às vezes vamos orar pelas pessoas, pela libertação durante longo tempo, mas depois as pessoas não mudam. Ils sont toujours dans la fornication, E eles encontram-se ainda e sempre, não é, na fornicação toujours dans les péchés sexuels, toujours e sempre no pecado sexual, dans la masturbation, toujours dans des choses bizarres parce que na masturbação, em coisas bizarras, estranhas, eux-mêmes, c'est l'état de leur cœur, c'est porque eles mesmos é o estado do seu coração, l'état de leur âme. o estado da sua alma. Les gens aiment le mal, ils aiment le péché, Pessoas que amam o mal, que amam o pecado, ils aiment ce qu'ils font. eles amam aquilo que eles fazem. Ils peuvent pleurer, ah, aidez-moi, aidez-moi. E eles podem chorar e dizer, ajudem-me, ajudem-me. Mais frère, au bout d'un moment, si ça fait 40 ans qu'on t'aide, c'est Mas, irmão, depois de um tempo, se faz já 40 anos que nós te ajudamos, parce que tu es conscient, parce que é porque tu estás consciente, le Seigneur délivre. porque o Senhor liberta. Il délivre, les démons sont chassés Ele liberta, os demónios são expulsos et on change. e nós mudamos. Il y a des gens qui étaient dans les travers extraordinaires que le Seigneur a délivrés, ils sont plus jamais revenus en arrière parce que E então há casos em que pessoas que foram libertadas de uma maneira extraordinária e que jamais voltaram para trás, l'agneau d'Élohim est venu pour ôter le péché porque o Cordeiro de Elohim realmente veio para retirar o pecado du monde. L'agneau do mundo. d'Élohim a apparu pour briser les œuvres des ténèbres. O Cordeiro de Elohim apareceu para quebrar as obras das trevas. Comment se fait-il que ces œuvres ne se brisent pas chez certains? E como é que se faz como é que é possível que entre alguns estas obras das trevas não sejam quebradas? C'est parce que les gens prennent goût à cela. Porque as pessoas tomam gosto a isso. Vous avez des gens comme ça, j'ai vu des gens comme ça. E vocês veem pessoas assim, e eu vi pessoas assim. On va aider, mais E nós vamos ajudar. tu fais toujours, c'est toi, toujours. Parce qu'il faut d'abord commencer à réaliser que j'ai un problème, c'est moi le problème.
Mas então, de facto, em primeiro lugar, é preciso começar a entender ahm, que eu tenho um problema, que sou eu o problema. Et ces personnes sont utilisées par le diable aussi comme des bombes E estas pessoas são utilizadas também pelo diabo como bombas pour ramener l'infamie, l'impureté. para trazer a infâmia, a impureza. C'est comme des Akans. Des Akans dans le livre de Josué 7, si je m'abuse. Então é como Acã no livro de Josué, no capítulo 7, se eu não me engano. Ce sont des personnes qui emmènent tout le temps l'interdit pour chasser la présence du Seigneur dans Então são pessoas que trazem a todo o tempo o interdito para expulsar a presença do Senhor l'assemblée ou dans la vie des gens. na Assembleia ou na vida das pessoas, Parce que le péché sexuel est un danger. porque o pecado sexual é um perigo. Satan le sait, voilà pourquoi il envoie ses esprits Então Satanás o sabe e é por isso que ele envia os seus espíritos et il utilise ces humains-là, ces gens qui ont e ele utiliza então estes humanos, estas pessoas, ces faiblesses-là, il les pousse. Et vu qu'ils ont ces semences-là, il finit par les posséder. então estas fraquezas, e uma vez que existe essa semente, ele acaba por as possuir Et il les pousse maintenant à ramener une atmosphère de séduction e depois ele leva estas pessoas a trazer uma atmosfera de sedução dans les assemblées, nas assembleias, dans la vie de certaines personnes, et ils vont na vida de certas pessoas, vous polluer dans leur compagnie, leur e vão então poluir as suas companhias, manière de s'habiller, leur a sua maneira de se vestir, manière de se maquiller, tout est très suggestif. de se maquilhar, e tudo é muito sugestivo. Subjectif, il y a le péché derrière et vous êtes comme attiré, comme dérangé. Então há o pecado por trás e vocês são como que atraídos, incomodados, Comme envoûté, vous allez commencer à ressentir tu ressens dans ta chair des pensées bizarres. como que enfeitiçados, e começas a sentir na tua carne pensamentos estranhos, bizarros, Dans la présence de ces personnes-là, na presença destas pessoas. tu te sens bizarre, tu sens comme une attirance bizarre. Tu sentes-te bizarro, estranho, sentes como que uma atração estranha. Ça veut dire que ces gens ont des esprits d'impureté, Isso quer dizer que estas pessoas têm espíritos de impureza. ils ont cette faiblesse sexuelle. Et je sais que Eles têm esta fraqueza sexual. des fois, pour certaines personnes, le Seigneur les équipe au niveau des dons spirituels E eu sei que em relação a certas pessoas, o Senhor equipa em relação a isto, para saber detectar isto, pour détecter ce genre de personnes. para detectar este género de pessoas. Il y a comme une atmosphère impure E há como que uma atmosfera impura qui les accompagne. que os acompanha. Tu as comme une alarme en toi Tu tens como que um alarme em ti, tu sais que telle personne-là, il y a une faiblesse sexuelle, tu t'en e tu sabes que em tal pessoa existe essa fraqueza sexual. écartes E então tu te afastas, parce que tu veux veiller. porque tu queres vigiar. Et ça fait des dégâts, cet esprit, ça détruit. E então isso causa danos e este espírito destrói. C'est un esprit qui détruit, qui brise la vie, É um espírito que destrói, que quebra a vida, la communion avec le Seigneur. Et c'est a comunhão com o Senhor. un esprit qui va t'empêcher de prier parce que ce E é um espírito que te vai impedir de orar, péché sexuel brise la communion avec le porque este pecado sexual quebra a comunhão com o Senhor. Seigneur. Ça brise la vie de prière parce que ça Isso quebra a vida de oração. alourdit. Isso, ou seja, torna mais pesado a vida. Ton esprit est pollué par toutes ces choses et tu es comme Então o teu espírito está poluído por todas essas coisas alourdi. Regardez, je vais prendre e então há um peso. un passage qui m'a toujours interpellé dans Osée. E há então uma passagem que desde sempre me interpelou em Oséias, Oshéa 5. Voilà, dans Osée 5, vous allez voir, c'est quand même étonnant. Voilà, je vais prendre le parti du verset 1er pour faire un peu le tour. Então Oséias 5, a partir do versículo 1, para dar o contexto. Écoutez ceci, prêtres, maison d'Israël, sois attentive. Maison du roi, prêtez l'oreille, car c'est à vous que s'adresse le jugement, parce que vous avez été un piège à Mitzpah, et un filet tendu sur le Tabor.
Ils tuent et se révoltent profondément, mais je serai pour eux tous un châtiment. Je sais qui est Ephraïm et Israël ne m'est pas caché. En effet, maintenant, Ephraïm, tu t'es prostitué et Israël s'est rendu impur. Verset 4. Leurs mauvaises habitudes ne leur permettront pas de revenir à leur Elohim parce que l'esprit de fornication est au milieu d'eux et ils ne connaissent pas Yahweh. Vous voyez? Donc, Então, a partir do versículo 1 até o 4, ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo, visto que fostes um laço para Mispá e a rede estendida sobre o Tabor. Os transviados têm descido até ao profundo na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Eu conheço Efraim e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído ao Efraim e se contaminou Israel. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Elohim, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. Aqui há algumas alterações na tradução. No versículo 4 seria mais: os seus maus hábitos não lhes permitirão de voltar ao seu Elohim, porque o espírito da fornicação está no meio deles e eles não conhecem Yahweh. Seria assim. de fornication dans un endroit, les gens ont du mal à revenir de leur péché parce que ça. Então, quando o espírito de fornicação está em algum lugar, as pessoas têm dificuldades a sair do seu pecado. Un esprit qui emmène la fatigue spirituelle, qui Porque é um espírito que traz a fadiga espiritual, emmène le péché parce que les gens ne connaissent pas Yahweh. que traz o pecado porque as pessoas não conhecem Yahweh. Ils ne connaissent pas Yahweh. Eles não conhecem Yahweh. Donc les gens tombent. Et j'ai connu des assemblées comme ça Então as pessoas caem. E eu conheci assembleias dessa forma. où c'est toute l'assemblée qui est dans le péché sexuel. Que toda a assembleia está no pecado sexual. Toute l'assemblée. Toda a assembleia. Et on a beau interpeller les gens, c'est pas leur problème. E bem, tentamos interpelar as pessoas, mas não é o problema deles. D'autres, ils n'arrivent pas à sortir de là. E outros não conseguem sair disso. Ils sont comme happés dans ce gouffre. São como que apanhados nisto. Ils pratiquent le mal. C'est la folie. C'est un esprit Então eles praticam o mal, é a loucura. que beaucoup négligent, que beaucoup Então é um espírito que muitos negligenciam, ne calculent pas. Et c'est un que muitos nem sequer calculam. esprit très subtil qui É um espírito muito subtil, agit dans la pensée. que age no pensamento. L'esprit de fornication agit dans la pensée, O espírito de fornicação age no pensamento, agit il affecte l'habitude des gens, afeta os hábitos das pessoas, leur manière d'être. Vous avez des sirènes qui a sua maneira de ser. viennent, souvent les plus dangereux là, c'est pas les sirènes bizarres, c'est pas celles qui viennent avec des mini-jupes, des rouges à lèvres, c'est souvent celles qui s'habillent en sœurs en Christ. E então vocês veem também sereias que vêm, e atenção que as mais perigosas por vezes nem sequer são aquelas que se vestem de uma forma estranha, mas sim aquelas que vêm vestidas de irmã em Cristo. En sœur, en machin, il y a des gens qui ont des longues robes, mais derrière, il y a des esprits. Que trazem então os vestidos longos, mas por trás há espíritos impuros. Impurs, les esprits de sexe, lorsque tu vas, leur rôle c'est te fréquenter. E o papel destas pessoas é de te frequentar. Petit à petit, se faire passer comme des chrétiennes. E pouco a pouco fazer-se passar por cristãs. Et petit à petit, tu vas t'habituer, petit à petit, et ça rentre dans les assemblées, ça rentre dans les. Então, pouco a pouco, tu vais te habituando e vão entrando nas assembleias, Dans les services comme ça, nos serviços dessa et à forma, la fin, ça va détruire. e no final vai destruir. Parce que ça a des faiblesses sexuelles, et c'est comme des bombes. Et il Porque há fraquezas sexuais e então são como bombas. y a des hommes comme ça aussi. E há homens assim, dessa forma também. Ça vient, c'est complètement miné. Petit à petit, ça va tuer le feu d'une sœur qui craint le Seigneur. Ça va. Então que vem e que vai minar e pouco a pouco vai matar o fogo
de uma irmã pelo Senhor créer les sentiments, ça va e vai criar sentimentos, créer l'amitié et ça va détruire. vai criar a amizade e isso vai destruir. Ça va détruire. Isso vai Et, destruir. oh mais qu'est-ce qui se passe? Non mais je suis tombé. Ah, mas o que é que se passa? Ah, eu caí. Tu vas rencontrer un homme de la rue qui a un esprit puissant de sexe et j'ai vu des choses dans ma vie qui m'ont étonné, des choses qui m'ont choqué, des Então eu vi realmente coisas na minha vida que me surpreenderam, que me chocaram, esprits de sexe, de sirènes, em relação a estes espíritos de sexo, de sereias. des gens qui disaient prier mais qui te font des choses, tu te dis mais chaque fois fallait fuir, fallait courir, fallait éviter parce que le but c'était de détruire. Pessoas que supostamente vinham para a oração, mas a cada vez era preciso, no entanto, fugir, porque na verdade o único objetivo era de fazer destruir. Le but c'était de te souiller. O objetivo era de te sujar. Le but c'est de prendre ce que le Seigneur t'a donné. O objetivo era de tomar aquilo que o Senhor te deu. C'est quelque chose de terrible. E é algo terrível. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui va se passer dans E é isso que está, que vai se passar, que está já a passar-se notre génération. na nossa C'est ce qui geração. se passe déjà. É o que se passa já. Et beaucoup de personnes sont happées là-dedans et ils n'arrivent pas à s'en sortir. E muitas pessoas estão já nisso e não conseguem sair. C'est la cacophonie qu'il y avait à l'époque de Lot, de Noé, on sait tous. Regardez, je vais prendre E era a confusão também que existia na época de Lot e de Noé. notre passage. Vamos também pegar uma outra passagem para ver isso. Qu'est-ce que le Seigneur dira c'est dans le livre de Luc, E é no livro de Lucas. Lucas. Voilà, Lucas, je crois que c'est 18. Lucas 18. É no capítulo 18? Lucas 17. 17, Não, 17. excusez-moi. À partir du verset 28. Voilà. À partir du verset 22. Voilà, Luc 17, à partir du verset 22. Então, Lucas 17, a partir do versículo 22. Les disciples vont vouloir savoir quand est-ce que le Seigneur va revenir, Em que os discípulos querem saber quando o Senhor vai voltar. tout ça, et il dit. Mais il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils d'humain, mais vous ne le verrez pas. Et on vous dira, voici il est ici, voici il est là, n'y allez pas et ne suivez pas. Car comme l'éclair brille resplendissant d'une région sous le ciel à une autre région sous le ciel, ainsi sera le Fils d'humain en son jour. Mais il faut premièrement qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et comme il arriva, verset 26, et comme il arriva au jour de Noach, il en sera aussi de même au jour du Fils d'humain. Il mangeait, buvait, se mariait, donnait en mariage jusqu'au jour où Noach entra dans l'arche, alors le déluge vint et les fit tous périr. De même aussi, comme il arriva au jour de Lot, il mangeait, il buvait, il achetait, il vendait, il plantait et bâtissait. Le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Le Seigneur dit à Então, a partir do 22 até o 30, será até o 30, e disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis, e dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais, porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. No 26, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Lot. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Lot saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. avant son retour, avant que le jour du Fils d'humain ou du Fils de l'homme, le jour où le Seigneur viendra, il faut que ces deux événements, ces deux époques soient d'abord effectives.
Então, antes do regresso do Senhor, antes do dia em que ele virá, é necessário que estas duas épocas, o que nós vimos nestas épocas, seja em primeiro lugar efetivo também na nossa geração. Il faut que ces deux époques soient effectives. Donc l'époque Então, é necessário que estas duas épocas sejam efetivas. de Noé, Noir, et l'époque de Lot. Então, a época de Noé e de Lot. Mais l'époque de Noé a été caractérisée par quelque chose de particulier dans Genèse le chapitre 6. Mas a época de Noé era ainda caracterizada por algo de particular, como vemos em Gênesis 6. C'est la souillure au niveau du sexe qui a mélangé même l'espèce humaine, la semence. Então era uma sujidade a nível das relações sexuais que até misturou a espécie humana, Parce que les fils d'Élohim, porque os filhos de Elohim, os anjos, les anges, sont descendus parmi les bénis, les filles des hommes. desceram entre as filhas dos homens. Et ils ont eu avec elles des rapports sexuels. E então tiveram com elas relações sexuais. Et ils ont mis en place une génération de Néphilim. E colocaram então em prática, ou seja, isso deu lugar a uma geração de Nefilim, Les tombés du ciel. os caídos do céu. Et on sait tous ce que ça a donné. La terre a été corrompue. Donc, Então sabemos todos o que é que isso deu e a terra foi corrompida. cet acte de sexe a emmené la corruption. E esse ato de sexo trouxe a corrupção. La corruption. A corrupção. Depuis que Adam est tombé avec Chava, depuis que Chava et Adam sont tombés dans le péché, E desde que Adão e Eva caíram no pecado, le sexe a été dénaturé. C'est pas pour rien qu'ils ont dit nous sommes nus. Parce que então o contacto sexual deixou de ser natural. E não é por nada que eles se deram conta que estavam nus. dès lors, l'image même du sexe a été brisée parce que Mesmo a sua imagem deste contacto foi quebrada. l'homme et la femme, c'est dans le mariage. Donc, Porque o homem e a mulher é no casamento. c'est devenu quelque chose de bizarre. Então tornou-se algo estranho. L'ennemi a détraqué l'humain et le péché est entré et Então o inimigo enganou o humano e o pecado entrou. la perversion est rentrée dans l'humanité. E a perversão entrou na humanidade. Et dans Genèse 6, ces choses se sont concrétisées fortement E em Gênesis 6 estas coisas concretizaram-se fortemente et le Seigneur a brisé la création de e o Senhor quebrou a criação l'époque da época. et il a choisi Noir. Et plus tard, E então ele escolheu Noé e mais tarde. Lot arrive. L'époque de Lot, c'est l'époque de Sodome et de Gomorre. E vemos então a época de Lot, que é a época de Sodoma e Gomorra. C'est l'époque du péché où les Gomorriens étaient des impies. É uma época do pecado em que as pessoas do Gomorra eram muito ímpias. Des impies hors pair. Et ils voulaient même aller sexuellement avec les anges. E eles até queriam mesmo ir sexualmente com os anjos. Et le Seigneur dit ces deux époques doivent revenir. E o Senhor diz que estas duas épocas devem voltar. Et frères et sœurs, regardez l'état de nos assemblées. E irmãos e irmãs, vejam o estado das nossas assembleias Dans le monde entier. no mundo inteiro. Regardez le tas des églises. Vejam o estado das igrejas. Regardez l'état de chrétiens. Vejam o estado dos cristãos. C'est le choc total. É o choque total, C'est le péché total. o pecado total. C'est le sexe total. C'est les gens même qui sont devant, qui prêchent, qui chantent. Então, esse contacto sexual total e pessoas mesmo que estão até à frente e que pregam. Il y a le péché, mais c'est terrible. Mas há, de facto, o pecado e é terrível. Le sexe, comment les gens viennent s'habillent, on peut plus. C'est comme dans le monde. C'est E mesmo as pessoas, a forma como elas se vestem é como se fosse como no mundo, l'esprit de fornication. um espírito de fornicação. C'est cet esprit-là qui fait que lorsque tu peux reprendre quelqu'un, regarde comment tu t'habilles, il va dire non, laisse-moi, oh laisse-moi, pourquoi tu me juges? É um espírito que, por exemplo, quando tu vais repreender alguém ou aconselhar alguém em relação à forma como ela se veste, ela vai responder, mas deixa-me tranquila,
não me julgues, On est libre, on nós somos livres, doit se maquiller comme on veut. C'est nós podemos nos maquilhar como queremos, l'esprit de fornication qu'il y a dans leur cœur, dans mas é o espírito de fornicação que existe nos seus corações, leurs pensées. nos seus pensamentos. Et ces gens ramènent la souillure, E essas pessoas trazem a sujidade, ramènent la convoitise, ramènent le péché, trazem a cobiça, o pecado, ramènent le péché. trazem o pecado. Et dans Osée tout à l'heure, on l'a vu, E há pouco em Oseias nós vimos les enfants d'Israël, à cause de l'esprit de fornication qui os filhos de Israel, que por causa do espírito de fornicação, est au milieu d'eux, que estava no meio deles, ils étaient incapables de revenir à Elohim. eles estavam incapazes de voltar a Elohim. Ils étaient comme foudroyés. Então eles estavam como fulminados. L'adultère était devenu... Aujourd'hui, l'adultère, c'est rien. C'est... E hoje o adultério não é nada. Oh Seigneur, c'est... Des fois, je sais même pas, des choses qui irritent ton esprit. E às vezes, não sei, há coisas até que irritam o espírito. Tu dis, mais dans quelle génération nous sommes? Em que tu te dizes, mas em que geração nós estamos? Des gens, les païens sont complètement endiablés, Os pagãos estão completamente endiabrados, complètement voûtés. completamente enfeitiçados. Les habillements sont de plus en plus suggestifs. As vestimentas são de cada vez mais sugestivas. Suggestifs. Donc c'est bizarre. Então é estranho, é bizarro. Et je me dis, mais Seigneur, mais c'est des gens, c'est l'enfer que nous vivons sur terre. Mas eu digo, Senhor, é o inferno que nós vivemos sobre a terra. Et tu veux, des fois, te réunir avec quelques chrétiens et tu retrouves encore ces E por vezes tu queres te reunir com alguns cristãos, mas tu encontras ainda este tipo de coisas. Ces comportements dans l'assemblée. Estes comportamentos dentro da Assembleia. Tu dis, mais c'est pas possible. E tu te dizes, mas não é possível. Mais nous sommes pollués. Vous allez Mas nós estamos poluídos. voir des gens qui sont des véritables sirènes dans le monde. Vous retrouvez leur look dans l'assemblée. Então vocês veem sereias, verdadeiras sereias no mundo, mas depois vocês reencontram o seu look nas assembleias. Vous retrouvez des femmes, des hommes qui se comportent, qui s'habillent comme des stars du monde. E vocês encontram homens e mulheres que se vestem como as estrelas do mundo. Avec un esprit bizarre, des habillements Com um espírito bizarro e vestimentas bizarras. bizarres. Mais qu'est-ce que vous rapportez comme ça dans la présence des enfants d'Elohim? Então, mas o que é que vocês, basicamente é o que é que vocês querem então trazer assim dessa forma para a presença dos filhos de Elohim? Le péché, O pecado, l'esprit de fornication. Regardez, o espírito de fornicação. lorsque Israël est sorti, et pourquoi Satan envoie cet esprit de fornication? Mas e porquê que Satanás envia este espírito de fornicação? Vous allez peut-être me dire, mes frères, pourquoi il prêche de ça, pourquoi il parle comme ça, mais... E vocês se calhar podem até dizer, mas porquê que, irmão, porquê que ele prega assim, desta forma, porquê que ele diz estas coisas? Mes amis, mais vous rendez pas compte? Mas, meus amigos, vocês não se dão conta Le niveau à laquelle Satan opère, o nível ao qual Satanás opera? le niveau à laquelle les chrétiens sont séduits. O nível ao qual os cristãos são seduzidos? Rappelons-nous de l'histoire d'Israël. Quand Israël est sorti de l'Égypte, E lembrando-se também, vamos lembrar também a história em que o povo de Israel saiu do Egito. qu'est-ce qui s'est passé? E o que é que se passou? On a convoqué Balaam pour que Balaam détruise Israël par ses enchantements parce qu'il était... Então Balaam foi convocado para que destruísse Israel pelos seus encantamentos. craint. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Non, tu ne maudiras pas Israël. Bad-Midbar, Nombre, le chapitre 25. Mas o Senhor disse, não, tu não amaldiçoarás Israel, porque na altura também Israel temia o Senhor, e vamos também ver em Números, no capítulo 22. Regardez, vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Et on joue. E vocês vão compreender porque é que eu digo isso. On joue avec ça. Et les gens Porque às vezes jogamos com isso. sont possédés. Beaucoup de chrétiens qui avaient E as pessoas são possuídas, e muitos cristãos le feu, qui avaient la grâce, qui avaient l'onction, muitos cristãos que tinham o fogo, a graça e a unção, petit à petit, ils ont été engloutis dans ces esprits. pouco a pouco eles foram engolidos dentro destes espíritos. Et ils sont tombés. E eles caíram. Et beaucoup tombent, ils ne déclarent pas parce
E muitos caem e não o declaram Ils ont honte. porque têm vergonha. Et ils vont vous dire, non, c'est entre moi et le Seigneur. E vão dizer, não, é entre mim e o Senhor. Et ils n'arrivent plus à revenir à leur Elohim. Mas eles não conseguem mais voltar para o seu Elohim Et ils vont s'habituer au mal. e vão habituar-se ao mal, Ils vont s'habituer. vão habituar-se, Parce que le sexe crée aussi une relation bizarre. Ça crée des liens d'âme bizarres. porque as relações sexuais cria também relações bizarras, estranhas, cria ligações de alma estranhas. C'est un esprit qui agit. Ce sont des démons qui agissent. Et les gens se réunissent comme ça et personne ne n'ose interpeller son frère que Então são espíritos que agem assim dessa forma e as pessoas reúnem-se dessa forma e ninguém ousa depois interpelar, avisar o irmão ou irmã. ma soeur, mon frère, que ton comportement, tu sais, il y a des flirts, mais c'est la saleté totale qui Interpelar no sentido de que muitos até chegam ao ponto de namoriscar e é a sujidade total que reina hoje. règne aujourd'hui. C'est terrible ça dans nos assemblées là. E é terrível isso nas nossas assembleias. C'est terrible. Terrível. Nombre 25. Israël demeurait à Sittim. Números 25. Le peuple commença à commettre la fornication avec les filles de Moab, car elles invitèrent le peuple au sacrifice de leurs Elohim, et le peuple mangea et se prosterna devant leurs Elohim. Israël s'attacha à Baal-Péor. C'est pourquoi la colère de Yahweh s'enflamma contre Israël. Yahweh dit à Moshe, prends tous les chefs du peuple et fais-les pendre devant Yahweh en face du soleil, afin que la colère de Yahweh se détourne. Vous savez, Então, a partir do 1 até ao 4, neste momento, Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus Elohim, e o povo comeu e inclinou-se aos seus Elohim. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira de Yahweh se acendeu contra Israel. Disse Yahweh a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os a Yahweh diante do sol, e o ardor da ira de Yahweh se retirará de Israel. la fornication a emmené l'idolâtrie. Mais Então vem a fornicação levou à idolatria. avant même que ça se concrétise, E mesmo antes que isso se concretizasse, ces gens sont partis adorer des Elohim. então mesmo antes que isso se concretizasse, estas pessoas partiram para adorar os Elohim. Pour il y a des Elohim là, il fallait d'abord des cultes bizarres, des Então há certos Elohim que mesmo antes é preciso, antes de os adorar, é preciso cultos bizarros, cultes de divertissement, de sexe, de libertinage, cultos de diversão, de relações sexuais, de libertinagem, de cultes orgiaques. cultos relacionados com orgias. Peut-être nous les chrétiens d'aujourd'hui, on a E então, talvez que nós, os cristãos de hoje, l'impression, oh, on est à la fin, oh, bah, on n'est pas à la fin, on vit notre vie. Mais então temos a impressão, estamos no fim ou não estamos no fim, vous vivemos a nossa vida, abusez, mais pourquoi vous parlez comme ça? vocês abusam, porque é que vocês falam dessa forma? Oh, mais c'est de l'abus. Non, frère, Mas não, isso é abusar. les démons de hier, c'est les démons d'aujourd'hui. Les démons Mas não, irmão, os demónios de ontem são os demónios de hoje. ne meurent pas, les humains meurent. Os demónios não morrem, mas os humanos sim. Peut-être beaucoup de chrétiens ne tournent pas dans les assemblées. Moi, j'ai tourné un peu dans les assemblées. E talvez que os cristãos não andem pelas assembleias, mas durante um tempo eu andei pelas assembleias, Depuis des années. desde há anos. J'ai été dans les assemblées comme voilà, dirigeant, tout ça. Então eu estive nas assembleias como dirigente e tudo isso, J'ai vu des saletés. e eu vi muitas sujidades, Des saletés, le péché sexuel, des saletés, sujidades, pecado sexual, sujidades, des gens qui prient depuis des années, mais qui sont dans des travers, des saletés. pessoas que oram desde anos, mas ainda assim estão nestas sujidades. Et parce qu'on ne veille pas. Vous croyez comment que vous parlez, je suis meilleur. E porque não se vigia, mas eu que vos falo, eu não sou melhor. Pas du tout. Não é isso. Mais c'est des choses qu'on a vues et on doit dénoncer ça parce que Mas são coisas que nós vimos e que devemos denunciar isso, ces choses reviennent comme des boomerangs, ça revient en force de plus en plus.
porque essas coisas depois é como que um bumerangue que vai e depois volta em força, Plus. cada vez mais. Surtout dans les temps où les gens sont comme confinés chez eux là. Sobretudo no tempo em que as pessoas estão como que confinadas nos seus lugares. Leur travers les rattrape et d'autres, ils veulent maintenant exposer leur péché. Ils veulent qu'on accepte leur fornication. E também temos o caso em que muitos agora querem que nós aceitemos o seu pecado, a sua fornicação. Ils veulent que les gens ne disent rien. Eles querem que as pessoas não digam nada, Qu'on accepte leur esprit de fornication. Ils veulent que o seu espírito de fornicação seja aceite. imposer ça aux gens. Eles querem impor isso às pessoas. Comme ce monsieur qui, dans 1 Corinthiens, Como este senhor em 1 Coríntios, qui part avec la femme de son propre que ia com a mulher do seu próprio pai père. Il voulait imposer ça aux Corinthiens et e queria impor isso aos coríntios. personne ne doit parler. E ninguém devia falar. Si on parle, oh non, oh vous voulez attaquer les gens, oh vous voulez parler de la vie des gens. Mais E porque se falamos, não, porque vocês querem falar e afetar a vida das pessoas. mes frères, au bout d'un moment, il faut qu'on reste biblique. Mas, irmãos, a partir do momento é necessário que permaneçamos bíblicos. Parce que ces esprits-là, ça chasse la présence du Seigneur. Porque estes espíritos expulsam a presença do Senhor. Les enfants d'Israël ici étaient pris. Satan savait. Balaam, c'est Balaam qui avait trouvé cette solution. E porque aqui os filhos de Israel também foram tomados e Satanás sabia e foi Balaam a solução. C'est Balaam. Foi Balaam. C'est Balaam. Foi Balaam Balaam. savait que, écoute, si je veux prendre l'argent là, vu qu'Elohim est devant moi, il va m'empêcher de prendre l'argent. Porque Balaam sabia que, ou seja, ele não podia tomar o dinheiro, porque uma vez que estava perante Elohim, ele saberia que ele iria impedi-lo de tomar o dinheiro. Je vais donner un conseil. Si vous Então eu vou dar um conselho. voulez qu'Elohim quitte et qu'Elohim lui-même soit le bras qui va les tuer, vu que c'est le bras qui les protège, Então, basicamente ele disse, se vocês querem que destruir o povo, basicamente, então basicamente a ideia seria de retirar o braço que os protege, que era o próprio Elohim. poussez-les à l'interdit. Então, para que eles também os levassem ao interdito, era a ideia. Qu'ils commettent avec vous, envoyez-leur des femmes, qu'ils couchent avec ces femmes-là, et là, Elohim se retirera d'eux, et c'est lui-même qui va les tuer. Então, enviem mulheres para este povo de Israel, para que eles próprios cometam o interdito, para que depois seja o próprio Elohim a tirar o seu braço de proteção, e depois será ele próprio a matá-los. C'est terrible. É terrível. Le verset 6. Et voici qu'un homme des fils d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite aux yeux de Moshe. Alors Moshe aussi était à Madian avant. Et aux yeux de toute l'assemblée des fils d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Então, no versículo 6, e eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Il y a des gens qui nous font pleurer, frère. E, irmãos, há pessoas que nos fazem chorar, Parce qu'ils nous ramènent la fornication. Et porque eles trazem a fornicação il n'y a plus la présence. e não há mais a presença. Tu partages l'évangile, tu prêches, tu sens que c'est lourd. Le Seigneur te dit non, E tu partilhas o evangelho, tu pregas, mas tu sentes que está pesado. non, il te montre, il dit là, il y a un esprit, il y a quelqu'un ici qui a tombé dans un péché sexuel. Ça... E depois o Senhor te mostra que há alguém que caiu num pecado sexual. Il y a l'interdit. E basicamente há o interdito. Ce sont des esprits qui sont là, qui polluent la pensée des gens. E são espíritos que estão presentes e que poluem o pensamento das pessoas. Balaam. Balaam. Regardez qu'est-ce que Moshe va dire par rapport à Balaam. E vamos ver o que é que Moisés diz em relação a Balaam. Pour vous montrer que ce que je dis, c'est pas, j'invente pas et que Para vos mostrar que aquilo que estou a dizer não estou a inventar. c'est Balaam qui avait trouvé la solution. Que foi Balaam que encontrou a solução. Comment chasser le Seigneur comment chasser le Seigneur et pour que les enfants d'Israël soient exposés aux frappes du Seigneur. Ou seja, ele foi a solução sobre como levar os filhos de Israel
ao pecado, de forma que eles fossem expostos aos golpes do Senhor, aos castigos do Senhor. Balaam était méchant. E Balaam, ele era mau. Balaam était méchant. Alors, excusez-moi, je suis... Ok. Donc, c'est dans le nombre... Ouais. Toujours bas de Bidbar, 31. Nombre 31, le verset 16. Então, em Números 31, no versículo 16, Oh Seigneur, merci pour ton esprit, merci pour ta grâce, mon oh, Senhor, obrigada pelo teu Espírito, pela tua graça, Père. meu Pai. Voilà. Là, les enfants d'Israël vont là en guerre contre Madian. E aqui os filhos de Israel estão em guerra contra Madiã, Et au lieu de tuer tout le monde, eux, ils vont ramener, ils vont ramener encore les femmes. e aqui, em vez de matarem toda a gente, eles vão ainda trazer mulheres. C'est terrible. É terrível. Verset 15. Vous pourrez lire même au premier pour comprendre un peu le contexte. Moshe leur Então, no versículo 15, e depois podem até mesmo ler a partir do versículo 1 para perceber o contexto. dit, avez-vous laissé vivre toutes les femelles? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, sont venues pour les fils d'Israël. Sont venues pour... Aïe, 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 aïe. Balaam a dit, envoyez les filles. Então, no 15, e Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaam, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra Yahweh, no caso de Pior. Aqui na versão em francês diz que estas mulheres vieram, Envoyez les femmes. ou seja, Balaam disse para enviar estas mulheres. Envoyez-leur les femmes. C'est comme Satan, il envoie des sirènes. Il Então enviem-lhes estas mulheres. Então é como Satanás que envia também as sereias. envoie des femmes. Ele envia mulheres. Ça n'a pas changé. E isso não mudou. La séduction, il a dit envoyez. Donc, Então a sedução, e ele disse enviem. nous sommes devenus tellement naïfs et des chrétiens tombent. Et des Então nós tornamos-nos de tal forma ingênuos e os cristãos caem. fois, le Seigneur t'ouvre les yeux et je bénis le Seigneur parce que tu vois. E às vezes o Senhor abre-te os olhos e eu realmente bendigo o Senhor por isso, porque tu vês, Tu sais que telle personne est venue pour faire tomber les gens. porque tu sabes que tal pessoa ela veio para fazer cair as pessoas, Telle personne a un esprit d'impureté. tal pessoa tem um espírito de impureza Telle personne est missionnée pour faire tomber les gens dans le sexe. e tal pessoa tem a missão de fazer cair as pessoas pela relação sexual. Tu vois, des fois tu préviens les frères là, fais attention. E às vezes tu prevines os irmãos e dizes aí, tem cuidado, tem atenção. Fais attention. Et des fois, il y en a qui tombent quand même. E por vezes há uns que caem ainda assim. L'esprit de sexe, ça va t'attraper, communication, relation, et puis conclusion, et puis pouf. Então, o espírito de sexo, ou seja, que te vai comunicar uma relação e depois a conclusão e basicamente tu cais C'est fini. e acabou. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, sont venues. Elles sont venues pour Então são elas que, segundo a palavra de Balaam, elas vieram les fils d'Israël. para os filhos de Israel. Elles sont devenues pour les fils d'Israël une cause de transgression E elas tornaram-se para os filhos de Israel uma causa de transgressão contre Yahweh dans contra Yahweh l'affaire de Péor. no caso de Peor. Et il y eut une plaie sur l'assemblée. E houve uma praga na Assembleia. Maintenant, tu es tout mâle parmi les petits, tu es toute femme qui a connu un homme et en s'étendant sera mal pour une relation sexuelle. Aqui acho que assim, é no versículo 17. Por isso houve aquela praga entre a congregação de Yahweh, agora pois matai todo o homem entre as crianças e matai toda a mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. C'est Balaam qui avait envoyé ces gens-là. E foi Balaam que enviou estas pessoas. Et Israël a souffert de ça. E Israel sofreu por isso. Les gens ont été brisés par rapport à ça. As pessoas foram quebradas em relação a isso. Donc, souvent on va tomber dans ce piège-là.
E frequentemente pode-se cair nessa armadilha et ça devient difficile de revenir, de se repentir, e torna-se difícil de voltar, de se arrepender et on commence à lutter, oh Seigneur, e começamos a lutar e dizer, oh Senhor, parce que dès le début, on ne veille pas, porque desde o início não on ne vigiamos, fait pas attention, não temos atenção, on ne laisse pas le Seigneur nous tuer la chair, não deixamos o Senhor matar a nossa carne on ne se discipline pas par rapport à ce que nous regardons. e não nos disciplinamos em relação àquilo que vemos. Qu'est-ce que tu regardes? O que é que tu vês? Qu'est-ce que tu entends? O que é que tu entendes? Satan sait que les yeux, là, c'est important. Il E Satanás sabe que os olhos são importantes va ouvrir les yeux, il va te faire voir les choses. e ele vai abrir os olhos e ele vai te fazer ver coisas. Il sait que les oreilles, c'est important. Il va te E ele sabe também que as orelhas são importantes faire entendre les choses. e ele vai te fazer entender coisas. L'esprit agit E o espírito age. par les oreilles, par l'esprit impur, les démons. Ils vont te montrer les choses. Ils vont même Então, ou seja, este espírito impuro, ele age, ou seja, ele vai te fazer entender certas coisas, vai te mostrar certas coisas agresser nos pensées. e vai agredir os teus pensamentos. Donc l'humain doit comprendre qu'il faut laisser le Seigneur nous tuer. Então, o humano deve compreender que é preciso deixar o Senhor matar-nos, a carne. Je vais lire un autre passage, ou quelques passages du moins, qui parlent de quelque chose là d'important. Vou ler também algumas passagens que falam de algo importante. Colossiens 3, le verset 5. Em Colossenses 3, no versículo 5, Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la convoitise, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère d'Élohim vient sur les fils de l'obstination parmi lesquels vous marchiez autrefois. sim, então no 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Elohim sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Acho que ele também leu 8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Vous comprenez que ces choses-là attirent la colère du Seigneur comme Então vocês compreendem que estas coisas atraem a cólera, a ira do Senhor, elle a attiré la colère du Seigneur dans le passé avec les enfants d'Israël. como ela também atraiu, como estas coisas também atraíram a ira do Senhor no passado com Israel. Ça a attiré la colère du Seigneur. Isso atraiu a ira do Senhor. Donc si quelqu'un ne comprend pas ça, E então se alguém não compreende isso, parce que des fois j'ai rencontré des chrétiens qui, il y en a même qui m'ont dit, mais non frère, je suis comme David, porque por vezes eu também encontrei pessoas que me diziam como que, eu sou como o David, je peux tomber, 7 fois le juste tombera, 7 fois il sera relevé. Mais vous, que então essas pessoas diziam que 7 vezes o justo cai, mas 7 vezes também se levantará. vous avez cru que le Seigneur c'était votre oncle, votre cousin, Mas vocês creem que o Senhor se tornou o vosso tio ou o vosso primo? vous avez cru que le ciel était bradé, mais frère, on est en danger, nous sommes en danger. Aqui acho que a ideia é que vocês creem também que o céu foi vendido ou que já está cheio. Então a ideia é que nós estamos em perigo Comment une telle légèreté? Et j'ai vu des chrétiens nous por causa dessa superficialidade, dessa ligeireza. parler comme ça. E então, mas de facto eu encontrei cristãos que falavam assim Pour justifier leur faiblesse, leur para justificar as suas fraquezas, appétit os seus apetites pour le péché. pelo pecado, Au lieu de le laisser mourir, de laisser que le Seigneur les brise. em vez de morrer, em vez de deixar que o Senhor os quebre, Ils veulent pas. eles não querem. Les Corinthiens étaient dans le sexe, dans le péché, et E os coríntios estavam no pecado sexual, no pecado, ils ne voulaient pas laisser le Seigneur les travailler. e não queriam deixar o Senhor trabalhá-los. Paul dira aux Éphésiens, E Paulo dirá também aos Efésios, dans Éphésiens 5, em Efésios 5, à partir du verset 3, a partir do versículo 3, mais que la relation sexuelle illicite, l'impureté sous toutes ses formes, où la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, comme il convient à des saints. Car, le verset 5, vous savez ceci, qu'aucun fornicateur, ni impur, ni cupide, qui est un idolâtre,
n'a d'héritage dans le royaume du Mashiach. Et Elohim, aucun. Então, sim, a partir do versículo 3, então Efésios 5, a partir do 3, mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Mashiach e de Elohim. Aucun. Nenhum. Donc, ceux qui pratiquent le péché, ceux qui tombent dans le péché, qui ne veulent pas se repentir, Então, aqueles que caem no pecado e não se querem arrepender, risquent aussi s'attire la colère du Seigneur. ou seja, isso atrai também a ira do Senhor. S'attire la colère du Seigneur. Isso atrai a ira do Senhor. C'est... La colère du Seigneur, là, c'est compliqué. Moi, on a peur de ça. E a ira do Senhor é complicada, nós temos medo disso. On a peur de ça. Temos medo disso. 1 Thessaloniciens 4, 3. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 3. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, Papa. Obrigada pela tua graça, Pai. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 3. Voilà, je vais y aller. Car c'est ici la volonté d'Élohim, votre sanctification, que vous vous absteniez de relations sexuelles illicites, donc la fornication, l'impudicité, toutes ces choses-là. Então no 3, porque esta é a vontade de Elohim, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, ou seja, da relação sexual ilícita, da impureza, de adultério e todas essas coisas. D'adultère. Que chacun de vous sache posséder son propre vase. Vase ici, c'est aussi le corps. Que cada de vós saiba possuir o seu próprio vaso, e vaso aqui é também o corpo. Dans la sanctification et dans l'honneur. Em santificação e honra. Non pas dans la passion du désir, comme les nations qui ne connaissent pas Elohim. Então no 5, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Elohim. Passion de désir. As paixões, os desejos. Oh, mais c'est écrit où qu'on n'a pas le droit de s'embrasser. Mas está escrito onde que nós não temos o direito de nos beijarmos e tudo isso. Ça, la Bible n'est pas claire. A Bíblia não é clara. La Bible est claire ici, c'est les passions du désir, frère. Mas, irmãos, a Bíblia é clara aqui, são as paixões do desejo, aqui no versículo 6. Parce que c'est pas le désir qui pousse à ça. Porque não são os desejos que levam a isso. Chacun doit posséder son vase. Mon corps, là, je dois le posséder. E cada deve saber possuir o seu vaso, saber possuir o seu corpo. Je dois le sanctifier. Eu devo santificá-lo. Comment? Je fais attention à comment je m'habille. E como eu devo ter em atenção como me visto. Pour ne pas séduire les gens. Para não seduzir as pessoas. Je fais attention à comment je parle. Eu tenho em atenção como eu falo. Dans mon langage. A minha linguagem. De ne pas ramener des combats aux gens. Para não trazer combates às pessoas. Je fais attention, qu'est-ce que je regarde. Tenho também em atenção aquilo que eu vejo. Pour ne pas me créer moi-même des problèmes. Para não criar a mim próprio problemas. Je fais attention à mon comportement. Eu tenho em atenção o meu comportamento. Parce que l'ennemi guette et il envoie des gens. Porque o inimigo envia pessoas. Et si nous-mêmes nous sommes disciplinés, on va facilement détecter ceux qui ne le sont pas. E se nós mesmos somos disciplinados, vamos também detectar aqueles que não o são. Ceux qui ne sont pas disciplinés, on va les détecter. Aqueles que não são disciplinados, nós vamos detectá-los. On saura. Parce que l'impudicité commence d'abord dans le cœur. Porque a impureza começa em primeiro lugar no coração. Commence d'abord dans l'âme. Na alma. Quand elle vient de l'humain, quando ela vem do humano, même ça commence dans son propre cœur. começa no seu próprio coração. Le sens, tu sens que tu as envie de faire des choses pas bien. E tu sentes que tens vontade de fazer coisas que não são boas. Et lorsqu'elle commence par les démons, c'est dans la pensée. Mais E quando começa pelo
pelos demónios é também no pensamento. Les démons ne viennent que ils veulent susciter déjà en eux-mêmes la pensée. Ou seja, eles querem suscitar em nós mesmos o pensamento. Comme je le dis souvent, comme j'ai toujours dit à certains, Como eu o digo frequentemente e a certas pessoas, como disse frequentemente desde sempre, on ne tombe pas comme ça. nós não caímos assim sem mais nem menos. Ça commence depuis longtemps. Isso começa muito antes. Et j'ai jamais vu un esprit venir prendre quelqu'un, le mettre dans une... voilà, le pousser à la publicité. Eu nunca vi um espírito vir e obrigar alguém, ou seja, a cair na impureza, Installer, et puis on va lui dire, allez, non, non, ou seja, a instalar essa pessoa em determinada coisa e depois dizer, vamos. on te suggère. Ou seja, aqui a ideia é que esse demónio vem, mas para sugerir. Les choses et tu vas toi-même faire ces choses-là. Ou seja, esse demónio vem para sugerir as coisas e tu vais tu próprio fazer essas coisas. Donc, chrétiens, comprenons que Satan va envoyer, il a envoyé, c'est des choses que nous allons vivre. Então, cristãos compreendam que Satanás vai enviar essas coisas. Il y aura une telle promiscuité sexuelle dans les églises. E haverá uma tal promiscuidade sexual nas igrejas. Dans le monde, ça va être chaud à No mundo, isso será realmente incrível. la télé, ceux qui ont les télés, sur Internet, dans les images, dans les photos. Donc, Ou seja, nas televisões, na internet, imagens, fotografias, il y aura un bombardement terrible. vai haver um bombardeamento terrível. Et on mettra là, on va de plus en plus dégrader l'image de la femme. La E a imagem da mulher será cada vez mais degradada. femme sera dégradée. On va se servir de la femme comme d'une bombe sexuelle, comme Vão servir-se da mulher como uma bomba sexual, d'un missile um míssil. pour briser les foyers, les couples, pour Um míssil para quebrar os lares, os casais. détruire l'homosexualité, toutes ces choses-là. Et on va vivre un temps terrible. Então vamos viver um tempo terrível. Il y aura de plus en plus, au niveau du sexe, il y aura de plus en plus, il y aura le paquet, on va imposer aux gens des choses. Então, ou seja, aqui a ideia é que vai haver o pacote completo em que as coisas vão serem impostas às pessoas. Donc, tu pourras rien faire. C'est des pubs, il y aura, tout sera attrait à la sexualité. Nos enfants E tudo será criado para a sedução, até mesmo nas publicidades. seront bombardés par les livres, par tout ça. Il y aura que ça. E mesmo as crianças também serão bombardeadas por isso, em livros Les habillements, tout ça. e pelas vestimentas e tudo isso. Il faut se préparer à ça, à faire bloc. Então é preciso preparar-se a fazer a bloquear. Parce que sur le niveau sexuel, l'ennemi va l'utiliser, mais puissance 1, il va Então o inimigo vai usar muito então estas coisas ao nível sexual. l'utiliser, il y aura... Et les chrétiens vont être submergés par les images impures et E os cristãos serão submergidos por estas imagens impuras sales. e sujas. Maintenant, c'est la prière, E agora é a oração, la discipline. a qui va nous disciplina. sauver. Ou então a oração e a disciplina que nos vão salvar. Parce que si on manque de discipline, frère, on va y passer. Porque se falhamos na disciplina, vamos passar por essas coisas. On va y passer. Vamos On va passar y por passer. isso. Sortant du péché, sortant de la masturbation, Então, sair do pecado, sair da masturbação, sortant des rapports sexuels illicites, sair das relações sexuais ilícitas, sortant de toutes sortes de péchés, sortant au nom de Yehoshua, que saiamos de todos os tipos de pecado em nome de Yeshua, le Mashiach, sortant du péché, sortant de l'influence des démons, saiamos do pecado, da influência dos demónios, sortant de la séduction, saiamos da sedução, sortant des paroles légères, sortant de la légèreté, das palavras ligeiras, da superficialidade, sortant de toutes ces choses-là au nom du Seigneur. que saiamos de todas essas coisas em nome do Senhor, Repentons-nous, confessons nos péchés, que nos possamos arrepender, confessar os nossos pecados, confessons nos péchés,
confessemos os nossos pecados, Parce que ces esprits-là, ça atteint beaucoup dans les coulisses. porque estes espíritos atacam então muito nos bastidores, em segredo, Beaucoup regardent des images impures e muitos veem estas imagens impuras sur YouTube, sur les trucs. Ils regardent, no YouTube, em outros lugares, ils arrivent même plus à gérer leurs yeux, les yeux. e eles não conseguem nem mais gerir os seus próprios olhos. Ils tombent toujours sur des parties bizarres tout le temps. C'est devenu, il y a une pollution E eles caem sempre sobre essas partes estranhas, bizarras, então há realmente uma poluição au niveau de leur esprit. ao nível do seu espírito. Et cette pollution va donner naissance à des actions contraires E esta poluição vai dar nascença a ações contrárias à l'esprit d'Elohim, notre ao espírito de Elohim, Père. nosso Pai. Sortons de la prière, Saiamos daí. jeûnons, crions au Seigneur. Vamos orar, jejuar, gritar ao Senhor. Soyons violents dans l'esprit. C'est Vamos ser violentos no espírito. une attaque qui vient. É um ataque que vem. C'est comme une vague amère, une vague impure, É como uma onda impura, comme des eaux boueuses, sales, como águas sujas que l'ennemi a lâchées dans les nations. que o inimigo largou nas nações. Mes amis, ça va venir. Il y aura les oppressions bizarres, E, meus amigos, isso vem aí e existirão opressões bizarras. des attaques bizarres, des désirs bizarres. Então, opressões bizarras, ataques bizarros, desejos bizarros, Et beaucoup vont céder. e muitos vão ceder. Toi, ne cède pas, toi qui m'entends. Mas tu que me entendes, tu não irás ceder. Ne cédons pas par la grâce du Seigneur. Não, que possamos não ceder pela graça do Senhor. Au nom de Yehoshua, Em nome de Yeshua. ne cédons pas. Que não cedamos. Beaucoup de prédicateurs vont subir cette pression. E muitos pregadores vão sofrer esta pressão. Ceux qui sont marqués du sceau du Seigneur, Aqueles que são marcados pelo selo do Senhor, ceux qui sont marqués par la marque d'Elohim sur leur front, aqueles que são marcados pela marca de Elohim sobre a sua fronte, ceux qui ont le tav vont aqueles que têm o tav être agressés parce qu'il faut serão agredidos, ravir l'étoile qu'il y a sur eux. porque é preciso, ou seja, os demónios querem retirar a estrela que está sobre Il faut eles, ravir. Des couples seront combattus. e os casais serão combatidos, L'ennemi va envoyer des sirènes e o inimigo irá enviar sereias pour ramener la division dans les couples, para trazer a divisão nos casais, pour briser les foyers. para quebrar os lares, Il y aura des dégâts, des scandales. e existirão danos, escândalos. Oui, l'ennemi a décidé de faire ça. Sim, o inimigo decidiu fazer isso, Mais le Seigneur est fidèle. mas o Senhor é fiel. Mes amis, soyez encouragés. E meus amigos, sejam encorajados. Voilà, je voulais nous avertir tous, E eu queria alertar-nos a todos, nous tous. Moi, a le todos nós, premier, e eu o primeiro, parce que on ressent ces choses-là porque ressentimos essas coisas et on voit aussi ces choses-là dans la vie de beaucoup de chrétiens e vemos também essas coisas na vida de muitos cristãos et qui en pleurent, qui n'ont pas veillé, qui n'ont pas fait que choram, que não vigiaram, que não tiveram em atenção, attention, qui n'ont pas fait attention à leur faiblesse personnelle que não tiveram em atenção as suas fraquezas pessoais, et qui n'ont pas aussi veillé à l'ennemi qui est en embuscade. que não vigiaram também o inimigo que está sempre em emboscada. Voilà. Personnellement, je sais de quoi je vous parle E pessoalmente eu sei daquilo que vos falo. et j'ai été victime de ces attaques-là Eu fui vítima desses ataques depuis des années desde anos, et on a fini par, le Seigneur m'a toujours gardé, c'est mas o Senhor sempre me guardou, é verdade. vrai. On a pu faire des erreurs aussi il y a un temps, Também pode ter havido alguns erros durante um tempo, mais le Seigneur nous a toujours gardés. Maintenant qu'on a mas o Senhor sempre nos guardou. grandi, on a compris un tout petit peu E agora que crescemos, compreendemos um pouco mais comment l'ennemi opère. como o inimigo opera, Donc on veut aussi dénoncer ça. e queremos também denunciar isso, Parce que beaucoup sont aussi dans le péché et ne veulent pas se repentir. porque muitos estão também no pecado e não se querem arrepender. Et quand les aînés, les anciens, les pères dans la foi les corrigent, E quando os mais velhos, os anciãos, os pais na fé os corrigem, ils veulent gonfler le dos et d'autres eles querem inchar as costas, o dorso, sont déjà sur le chemin de tomber aussi. Il ne faut e outros estão também já no caminho de cair pas attention. e não têm em atenção, Parce que l'ennemi envoie toujours ces personnes porque o inimigo envia sempre as suas pessoas auprès des frères et des sœurs qui ont la grâce.
que junto dos irmãos e irmãs que têm a graça, qui travaillent pour le Seigneur. que trabalham para o Senhor, Et ça, je le vois aussi. e isso eu vejo também. C'est des gens qui sont positionnés là, São pessoas que estão posicionadas, qui ont une mission. que têm uma missão. Voilà. Soyons fortifiés, soyons encouragés au Então sejam fortificados, sejam encorajados nom de Yahushua. em nome de Yeshua. Père, merci. Merci E Pai, obrigado. pour l'Esprit. Papa. Obrigado pelo Espírito, Pai. Oh notre Père, garde-nous. Guarda-nos. Ton retour est juste là à côté. Et nous ne voulons pas, Seigneur, à la dernière seconde flancher. Então guarda-nos até o teu regresso e nós não queremos falhar no último segundo. Préserve nos familles, préserve nos foyers, Preserva as nossas famílias, os nossos lares. préserve tes serviteurs. Preserva os teus servidores. Seigneur, que ce vent impur, cette vague noire Senhor, e que este vento impuro, esta onda negra, impure épargne esta onda impura, poupe tes véritables enfants. os teus verdadeiros filhos. Que chacun veille Que cada um vigie dans la présence du Seigneur. na presença do Senhor. Donne-moi aussi, Seigneur, à veiller. Je t'en prie, Papounet. Te peço também que me ajudes a vigiar. Te suplico, Pai, Que je veille et que je tienne ferme, que eu vigie, que eu me mantenha firme, Seigneur, au nom de Yahushua. Senhor, em nome de Yeshua. Soyez fortifiés en Yahushua, notre Maître. Sejam fortificados em Yeshua, nosso Mestre. Amém. Amen.